A partir de agora, você vai fazer uma viagem no tempo. Eu convido você a conhecer a televisão, pela televisão. Pela primeira vez na telinha, você vai conhecer a história da TV regional na Baixada Santista, as curiosidades, os bastidores e as emoções vividas pelos profissionais que contribuíram para o nascimento e para a evolução dessa caixinha de surpresas. É a vida pelo vídeo. O espetáculo vai começar. Está no ar, levando informações e sem nenhum medo de polêmica. Está começando agora. Vamos lá. Brasil, 1957. Na capital paulista, falecia o ex-presidente Washington Luiz. Nasceu a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Juscelino Kubitschek mandou celebrar a primeira missa, onde daria início à construção da nova capital do Brasil, Brasília. João Gilberto e Roberto Menescal, o encontro do ritmo com a música e a poesia. Nascia a Bossa Nova. Santos, 1957. A TV regional estava nascendo. Neste ano, surgia a primeira emissora do gênero no Brasil. No alto da Ilha Porchá, em São Vicente, foi instalada uma torre para retransmitir o sinal da TV Paulista, Canal 5 de São Paulo. Em alguns horários, seria inserida uma programação local produzida em Santos. No final da década de 50, os canais na região eram iguais aos de São Paulo. Isto porque haviam apenas torres de retransmissão. No início dos anos 70, com o advento da TV em cores, os transmissores e receptores ficaram mais sensíveis. Houve a necessidade de diferenciar os canais de São Paulo de outras cidades. Isso evitava a má qualidade da imagem, chuviscos e os famosos ruídos agudos. 15 de novembro de 1957. No aniversário de 68 anos da Proclamação da República, no ar pelo Canal 5, TV Santos, a primeira tentativa de mostrar a região na tela da TV. Uma iniciativa da Rádio Clube de Santos com as organizações Victor Costa. Uma novidade que mereceu festa com convidados especiais. Festivamente inaugurada ontem, a estação de Santos da Rádio Televisão Paulista. Esta foi a manchete no jornal no dia seguinte. A inauguração da TV Santos foi comemorada com uma cerimônia e um almoço no Parque Balneário Hotel, reunindo nomes importantes da sociedade. Além do bispo diocesano de Santos, Dom Ilídio José Soares, que realizou a bênção da emissora. A TV Santos estreou em caráter experimental entre o meio-dia e 2 da tarde. No jornal, era possível encontrar o número de um telefone para as pessoas ligarem e dizerem como recebiam o sinal. Se você nunca ouviu falar na TV Santos, veja. Jornal A Tribuna, 31 de dezembro de 1957. Na lista da programação das emissoras, lá estava ela. E observe só quem apareceria na telinha da região neste dia. A TV Santos ainda reservou bons momentos. Lembra-se da Ofélia? O verdadeiro talento da culinária brasileira iniciou a sua carreira como apresentadora de programas na TV Santos. Aliás, a programação regional, depois de um tempo, passou a ser veiculada apenas das 11h25 da manhã a 1h55 da tarde. A emissora funcionava no prédio da Rádio Clube de Santos, no Gonzaga. A concessão da TV foi outorgada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas a alegria não durou muito. Diversas dificuldades fizeram com que os empresários encerrassem as atividades, retransmitindo apenas os sinais da TV paulista.
Em 75, a concessão foi cassada pelo presidente Ernesto Geisel. O primeiro transmissor de televisão do Brasil foi fabricado em Santos, em um antigo armazém de café. A TV Santos foi a primeira do país a operar com equipamentos nacionais. O tempo passou, a TV Santos saiu do ar e demorou para que a ideia de uma TV local invadisse definitivamente os televisores de Santos e municípios vizinhos. Depois da tentativa frustrada de instalar uma TV local em Santos, a cidade ficou 32 anos sem ter uma programação regional na telinha. O jeito era assistir ao que virava notícia e diversão para o resto do país. O motivo tinha 8 letras: ditadura. Considerada área de segurança nacional, principalmente em razão do porto, Santos respirava o ímpeto do governo militar na década de 60. Nas ruas do país, medo e intolerância. Para os militares, uma TV local seria sinônimo de risco à hegemonia, da difusão de ideias subversivas que poderiam pôr fim aos anos de chumbo. A censura reinava. Paulo Gomes Barbosa, o último prefeito nomeado de Santos, foi o primeiro a ver de perto um fato inédito na história da TV regional. Você já imaginou assistir a filmes, noticiários, programas de sua cidade em televisores instalados na rodoviária? Década de 80. Uma ideia irreverente era criada pela família Mussi em Santos. Meu pai tinha a Bomboniere lá na rodoviária e a gente tinha... Eu via que a gente tinha 20 mil pessoas todo dia passando ali pela rodoviária e não tinha o que fazer. A gente teve a ideia de comprar uns videocassete, na época, o único que tinha no Brasil, videocassete. Compramos 5 TVs e a gente passava filmes, alugava... Tinha uma locadora que chamava VIP Videoclube, acho que foi uma das primeiras em Santos também. A gente alugava os filmes e ficava passando. Então era legal, você estava aguardando o ônibus lá, estava assistindo Rambo. Então, tinha gente que perdia até o ônibus. A gente começou a fazer um jornalismo. Não tinha muito formato. Ligava a câmera, ele pegava as notícias de jornal mesmo, dos jornais de São Paulo, e começava ali dando as informações e coisas que estavam acontecendo na cidade. Aí eu ia com a câmera, gravando as matérias externas, e depois a gente montava tudo de vídeo para vídeo. Na TV rodoviária, a gente tinha um programa chamado Rock Encontro. Era um programa que as pessoas, para você ter uma ideia, foi o primeiro programa de clipe do Brasil. Não tinha programa de clipe. Eu arrumava uns clipes nos Estados Unidos, trazia para cá, e no sábado à tarde, um monte de molecada ia para a rodoviária para assistir programa de clipe. E até que chegou uma hora que a diretoria da rodoviária lá falou: olha, tem que parar com esse programa aí porque está fazendo muita bagunça. A TV rodoviária ficou cerca de 3 anos no ar, uma experiência que trouxe fascínio e serviu de inspiração para Lupércio e seu filho Cláudio Mussi sonharem ainda mais longe. Assim surgia a TV Litoral, retransmissora da TVE, TV Educativa do Rio de Janeiro da Rede Brasil, ligada ao governo federal. Baixada Santista, 17 de dezembro de 1990. Entrava no ar a TV Litoral. A TV Litoral não foi uma criação minha e nem do meu pai. Foi uma equipe mesmo que estava muito afim de trabalhar. Eles já tinham a força de vontade de fazer a TV regional. E que agora se transformou não só em força de vontade, mas eles pegaram cancha e experiência, né? A família Mussi montou a TV Litoral em apenas 4 meses em um prédio no Parque Bitaru, em São Vicente. A torre de transmissão ficava no Morro Santa Terezinha. Foi na TV Litoral que a população da região encontrou um meio de reivindicar. O telejornalismo inédito na região estava no ar.
era um telejornal de meia hora, que era uma coisa absurda, né? Ao vivo, uma TV que estava começando. A gente eram 2 notas e um VT, 2 notas e um VT. A gente não tinha a quantidade de produção, eram 2 repórteres, um de manhã, um à tarde. Eu sempre gostei da mídia eletrônica, de rádio e de TV. Então foi uma novidade e fiz um teste na TV Litoral, passou. Passei eu, era a Andréazinha Simões, era o Jefferson Ivanisca, que está na Rede TV agora em Brasília. Boa noite. Minha primeira matéria na TV Litoral, eu acho que era uma matéria de balsa. Na fila da balsa, era alguma coisa de balsa. Depois a gente fez alguma coisa sobre praia e sobre comércio, que era na época do Dia das Mães também. Comecei quando eu estava na faculdade ainda. Então eu aprendi de tudo lá, eu fazia reportagem. Nessa madrugada, o preço dos combustíveis subiu. O aumento da gasolina foi em torno de 3%. Eu apresentei, depois eu fiz master e fazia edição, aprendi um pouco de tudo, fiz direção de imagens, foi muito legal, muito gratificante. E paralelamente, eles criaram um programa de videoclipe chamado Banana Flakes. E eu era apresentadora desse programa. Vamos participar, tá certo? Vamos lá, ligando e participando, isso que é o importante. Ganhar prêmio vai ser um acaso, né? Eu quero que você ligue para participar. E foi uma coisa muito engraçada, porque assim, era um programa de 1 hora, ao vivo. That's it? Uau, um verde pra você, lembrando que acabou a Rio 92, então Banana Flakes homenageou você com um verdaço. Viu que bonito, tá vendo? Tudo aqui tem jeito, qualquer rateio vira explicação, né? E eu enrolo vocês pra caramba. TV ao vivo é sempre uma surpresa. E uma vez, durante o programa Banana Flakes, a Raquel, que é a apresentadora, ela tava falando pra câmera e tal, e de repente uma lâmpada explode. E cai na frente dela, e o chão era aquele emborrachado, não era nem um chão próprio para estúdio de televisão. Aquele negócio começa a pegar fogo no ar. Era tudo meio artesanal, né? Era começo de TV, começo de programa. Os câmeras ainda não lidavam bem com os aparelhos. E chegou um recado, não sei o que foi, e veio num papel. Então assim, Armando, dê um alô para o bairro do José Menino. Estamos todos ouvindo o seu programa no bairro tal, assim. Aí eu peguei na câmera e falei, olha, quero dar um abraço aqui ao pessoal do José Menino, assim, que tá vendo o programa assim. Falei, não é mentira não, né? Aí chamei o câmera, falei, olha, tá aqui o recadinho, quer ver aí? Vem aqui. Quando eu falei, vem aqui, ele tirou o fone, foi lá e falou assim, pois não, senhor Armando? Falei, não, pode voltar, era para vir só o foco, só o zoom. Ele pegou e foi, né? Negócio até hoje, eu me lembro disso, não é possível, né? O carnaval foi muito engraçado. A gente fez a transmissão em 91 e eu, assim, não tinha a mínima experiência de repórter. Eu lembro que a gente foi fazer, assim, a gente saía para gravar as escolas de samba, os bastidores de escolas de samba, nas noites que antecederam o desfile, né? As pessoas ficavam curiosas, cada vez que saía a câmera, na hora que ligava a câmera não, mas na hora que ligava a luz... E era gozado porque tinha um apetrecho todo, que a gente gravava em 1 polegada, né? Era um equipamento que era assim, que só faltava ser a vapor o equipamento, né? As fitas eram rolos enormes, e a fita era larga. E o VT, onde ia, né, essa fita, esse rolo, ele era adaptado num carrinho de bebê. Você colocava esse VT, né, num carrinho e tinha que, assim, né, puxar, era muito engraçado. E era eu, o câmera vinha, que era o Alfredo, que está na tribuna agora, que foi meu câmera também, na tribuna posteriormente. Ele vinha com um carrinho de bebê segurando o VT. A gente não tinha estrutura nenhuma. Era um estúdio de TV forrado com caixa de ovo e um chroma keyzinho atrás. Eu produzia um programa de debate diário, todos os dias. Eu tinha que ter 4 convidados para debater um tema. E eu só tinha 2 linhas, a empresa só tinha 2 linhas telefônicas. Tinha um programa de esporte lá, que é o Armando Gomes que fazia, era o Esporte por Esporte, né? E, pô, era um sucesso aquele programa. Ele já estava dando autógrafo, pra você ter uma ideia. Ele saía na rua, tinha que dar autógrafo. Pedi também a presença dos companheiros da Liga Santista de Tamborel, que é um esporte eminentemente santista. Esta raqueta, tá certo? É tamborel mesmo. É tamborel? Não é uma raqueta de tamborel, e sim é um tamborel. Então era um início.
E tudo que é início, você não tem um tato, você não tem um domínio real de quanto você penetra, a quem você atinge, aonde você chega. Apareceu em 91 com uma chance de trabalhar na TV Litoral, que já tinha um programa de esporte com Armando Gomes, com o Sérgio de Oliveira, com o Pedro de Paulo Neto, e nós fazíamos o programa na hora do almoço, eu e o Jorge Lunardi, que é um locutor esportivo de Santos. Foi uma passagem rápida, mas legal, porque era a primeira experiência de uma TV regional tendo uma programação local. Litoral Esporte, as imagens do esporte local na TV Litoral. 26 de janeiro, aniversário da cidade de Santos. Elas pretendem voltar para o Brasil, participar de novas provas e talvez nessa... Pioneirismo. A TV Litoral abriu caminho para novas ideias. E foi pelo mesmo canal que, em 1992, entrava no ar o primeiro programa policial da Baixada Santista, Polícia Sem Censura, apresentado por Abissair Rocha, com reportagens de Márcio Herenson e Oswaldo Júnior. 2 anos depois, outro produto da casa entrava no ar, Dramas da Cidade, a violência urbana, reportada por Márcio Herenson. Quando os policiais passavam pela avenida principal da Vila Esperança, foram recebidos, como os senhores podem perceber, a tiros. O jornalismo policial do rádio para a tela da TV. Márcio Herenson para a TV Litoral. Eu acho que o slogan da TV Litoral foi muito importante, que é você se ver nessa TV. Porque foi a forma, né, com que a TV Santista e a TV Regional deu seu primeiro passo, colocando o morador, né, botando o telespectador, né, na frente da TV. O grande valor da TV regional é que a pessoa, o telespectador, se identifica com aquilo que ele está vendo. Fazer com que o telespectador da região se veja na TV. Veja os seus problemas sendo debatidos na televisão. E isso era o nosso objetivo. A TV Litoral, na minha vida, e na vida de muitos profissionais que hoje estão no mercado, ela teve um papel assim, fundamental, eu acho. Eu acho que foi uma grande escola para todo mundo. Depois do intervalo, as curiosidades da TV Tribuna e da TVB. Daqui a pouco. Panorama. Oferecimento. Breda Turismo. Sinônimo de conforto em aluguéis de ônibus. A década de 90 foi realmente um divisor de águas. A televisão, que antes mostrava uma realidade distante da nossa região, ganhava novos conceitos. Baixada Santista, 1º de fevereiro de 1992. Entrava no ar o primeiro sinal da TV Tribuna. Com sede em São Vicente, a TV Tribuna se tornou uma afiliada da Rede Globo. A concessão da emissora foi outorgada em março de 1990 por José Sarney. Em 11 de julho de 91, o diretor-presidente de A Tribuna, Roberto Mário Santini, e o diretor da Central de Afiliadas e Expansão da Globo, Evandro Guimarães, assinavam a convenção de filiação da emissora. Começaram então os trabalhos técnicos para que a TV Tribuna entrasse no ar. Boa noite. Jornal da Tribuna. A gente tinha trabalhado o dia inteiro para fazer alguns boletins, algumas coisas assim para colocar no ar. Aí a gente foi para casa, tomou banho, se trocou e voltou para a TV para estar lá meia-noite, só para ver entrar no ar de lá da TV, da redação, né, da ilha de edição, tudo, o sinal da TV Tribuna. A primeira matéria que a gente fez foi na praia, nem podia ser diferente, né? Eu lembro que a gente saiu na praia para entrevistar, eu estava com bermudão jeans, uma camisa vermelha, e aí a gente saiu fazendo uma reportagem sobre os esportes, a praia, que era uma grande academia ao ar livre, né? Que até hoje isso daí é motivo de tanta pauta, né? A TV Tribuna começou com 12 pessoas no jornalismo, né? O Carlos Manente, que era o editor-chefe, a Cristina Guedes, que era a repórter principal, eu e o Paulo Borsi, que vínhamos depois. Nós dois com pouquíssima experiência de TV, era uma equipe muito reduzida, mas muito unida, muito legal, e que a gente fazia poucas coisas, apenas boletins locais, mas que foi crescendo. A primeira reportagem eu fiz sobre o Porto. Eu fui no Porto, mostrava no ponto do início do Porto de Santos, boletins
informativos que contavam um pouco da história da cidade. Muito legal, tal, bem diferente, bem duro, bem pouco à vontade, mas tudo bem, foi legal. Os 2 primeiros anos era difícil acertar tudo, até a parte de equipamento, porque depois de 2 anos é que a TV Tribuna conseguiu comprar os próprios equipamentos. No começo era equipamento que tinha vindo de outra afiliada, era aquela coisa emprestada pela própria Globo e tal. Quer dizer, preparando um embrião para crescer. Algumas visitas. Eu fiz uma série de reportagens que eu ganhei até um prêmio na época, foi uma coisa assim que me deu muito prazer de fazer, embora realmente tenha sido muito perigoso. Aqui na subida do São Bento o esquema é o seguinte, tem um grupo que fica lá em cima numa mureta e faz a distribuição da droga. Foram 10 reportagens que eu fiz, uma série que foi de segunda a sexta, saindo no primeiro e no segunda edição, mostrando toda a realidade, toda a situação de morros, onde tinha o tráfico, os problemas da polícia. Filmando aí a gente aí? Estamos filmando. A gente está mostrando que tem ali na subida do Morro São Bento uma turma fumando crack, vendendo drogas e a gente está procurando pela polícia. Como é que fica numa situação dessa? O outro foi também num assalto que teve num banco de São Vicente e eu cheguei na hora e fiquei meio que ajudando a intermediar os 2 bandidos que estavam com os reféns todos no chão e o gerente do banco com um revólver na cabeça. Essa matéria também rendeu o Jornal Nacional, tudo. E com o delegado e no fim eles só aceitavam entregar a arma para mim, que estava ali, né? Os 2 bandidos, que eram 2. E você fica numa situação que o que você vai fazer, né? Tem tanta vida em jogo. Ele me devolveu a arma, me deu a arma ao contrário, eu peguei, passei para o delegado e tudo, e eles se entregaram. Primeira matéria que marcou assim, porque era uma responsabilidade grande e infelizmente a gente não conseguiu fazer com que ela tivesse o destaque que precisava naquela semana, porque infelizmente estourava a guerra no Golfo Pérsico. E é justamente o dia que a gente estava se deslocando, nós fomos aqui para o sul do país, para Santa Catarina, para Laguna. Estavam transportando esse golfinho que tinha aqui no Oceanório de São Vicente, que era o Flipper, né? E o treinador, que era um americano, a função dele, assim como ele treinou o Flipper nos Estados Unidos, para aqueles filmes de televisão, que era um golfinho hiper ensinado, a função dele, depois de um certo tempo, ele resolveu mudar. Ele resolveu que o golfinho desaprendesse tudo aquilo que ele fazia em troca de um alimento, para que ele pudesse voltar a caçar sozinho. Cristina Guedes, Eduardo Silva e Paulo Borsen. Os primeiros repórteres da TV Tribuna transmitiam as notícias em 6 flashes diários de 40 segundos cada. Meses depois, os boletins se transformaram em um telejornal. O deputado Coiu Irra acha que o jogo do bicho em Santos também pode ser um braço do narcotráfico. A emissora foi crescendo, conquistando mais espaço na programação da rede. E em 1994, a Baixada Santista deixava de assistir ao noticiário SPTV. O jornalismo regional, em 2 edições de segunda a sábado, invadia a tela da Globo. Boa tarde. O Barcelona da Espanha pode fazer ainda hoje uma proposta de 9 milhões de dólares pelo atacante do Santos, Giovani. A diretoria... A TV Tribuna completou 11 anos e continua realizando seu trabalho na televisão regional. Diferente da TV Tribuna, a TV Brasil foi a 4ª experiência da história da TV local da região. O jornalismo não foi o carro-chefe da emissora. Baixada Santista, 17 de julho de 1992. Entrava no ar a TVB. Foi na TVB que o primeiro programa de varejo da região era veiculado em uma emissora de televisão. 2 meses depois de transmitir os primeiros sinais, entrava no ar o Video Shop, um programa de produção independente. Lançamentos em disc laser e também em CT. O programa era exibido todos os domingos às 9 da manhã. Ficou no ar durante 1 ano. Na mesma época, a coluna social eletrônica de Tonico Barbosa entrava no ar. Até hoje, o Performance Brasil é transmitido pelo mesmo canal. Olha, gente, realmente emociona, né? A gente comprou um prédio em construção em São Vicente
Adaptamos esse prédio para televisão e a gente começou a pensar nas programações terceirizadas e depois em ter o nosso próprio jornalismo. Na época o Paulo Schiff foi contratado como o nosso editor, né? Ficou lá durante um tempo, montou, nós tivemos 2 programas de jornalismo, um na hora do almoço e um à noite, 7 horas da noite. Jornal da TVB. Boa tarde. Traficante engole papelote de cocaína para não ser preso. Idoso é acusado de seduzir garoto deficiente em São Vicente. O jornalismo que mostra a notícia, enquanto ela ainda é notícia. Legítima Defesa, o jornal que fala pelo consumidor. Tele 900 tira a paciência de moradoras do Imbaré, em Santos. Em Praia Grande, ensino supletivo abre inscrições para nova. A gente começou com 20 e poucos funcionários, chegamos a ter 80. Sérgio dos Santos, 27 anos, está internado aqui na Santa Casa de Santos. O prédio foi ocupado pelo Centro Português em 1900. As legionárias, os patrulheiros e os escoteiros vão ter que pagar para andar de ônibus em Santos. Como gerente comercial, eu acabei sendo o diretor regional e o responsável pelo todo da empresa aqui na Baixada. Fui vice-presidente do Comitê de Marketing do SBT e a gente, como afiliada, sempre reivindicava muito mais espaço regional. Em 97, a TV Brasil passou a produzir o Notícias da Última Hora. No ano seguinte, começava o Notícias em Debate, que em 99 passou a ser ancorado por Miriam Bernardes e Paulo Schiff, com reportagens de Solange Freitas. Que é um reduto de tráfico de drogas e contrabando de armas. O Notícias em Debate era ao vivo. Era um programa diário e foi feito 3 anos e meio ao vivo, né? Foi uma fase muito boa, de muita interação com o telespectador da Baixada. E o retorno, esse programa está 6 meses já fora do ar. E o retorno até hoje que eu tenho do telespectador na rua é de muito carinho, assim. Antes da gente comentar aí sobre a dengue, uma vergonha esse pronto-socorro aí. Eu não quero apurar por quê? Vamos lá. Sabe onde daí? Tem alguma coisa por trás ou não tem? Saúde. Como você pôde conferir, a Baixada Santista foi um marco na história das TVs regionais do país e continua evoluindo, levando a você, telespectador, muito entretenimento e informação. Mas se você acha que a nossa viagem no tempo termina por aqui, se engana. No panorama da semana que vem, você vai continuar sintonizado nas emissoras da nossa região. A qualidade estética e tecnológica da TV Mar, o perfil experimental da TV Santa Cecília, VTV, a caçula das regionais, e ainda o que mudou nesses 12 anos no cotidiano da Baixada Santista, mostrado na TV. Até lá!